estrangeiros começaram a chegar lá? Quando os estrangeiros começaram a chegar, mudou significativamente. Tá? Como que é seu nome? Kelvin, desculpa. Kelvin. É o seguinte, cara. Quando eu cheguei lá, assim, o que mais me impactou foi... Eu nunca tinha viajado para fora do país. Então, a minha primeira viagem para fora do país foi já uma viagem super longa. A viagem de São Paulo a Doha dá 14 horas. Quando eu cheguei no aeroporto, você tem que fazer os trâmites da migração, né? Aí você tem que entregar seu passaporte. O primeiro choque cultural que eu tive foi que quem me atendeu foi uma mulher árabe. E ela já estava usando aquele véu que mostra só o olho. E eu não entendia o que ela falava, né? Eles têm um inglês muito, assim, chamado Broken English, mas esse foi o primeiro contato, assim, que eu falei, meu Deus, como vai ser minha adaptação aqui? E aí, com o passar dos dias, eu vi que foi muito tranquilo. Assim, passaporte brasileiro abre muitas portas. Então, eles eram muito receptivos. Claro que eu tive que me adaptar com algumas coisas que me chamavam muita atenção. Por exemplo, tinha dia no cinema que não entravam homens solteiros. Então era o dia da família. Só podia entrar homem, mulher e criança. Tinha dias que o parque era fechado só para mulheres. Então naquele dia só mulheres frequentavam o parque. Essas questões assim me incomodavam um pouco, sabe? Você não tinha uma certa liberdade. Por exemplo, o Catar, ele é uma monarquia. Então, quem rege essa monarquia, que é o controle da população. Porque, veja, em 74, o que aconteceu foi um dos clãs tomou o poder e aí disse assim, ó, eu mando no país. Mas outros clãs ainda existem no Catar. Então, o controle da mídia, ela é muito forte, certo? A Al Jazeera, vocês já ouviram falar da TV Al Jazeera? Ela está no Catar. Quando eu assistia a TV Al Jazeera, não se comentava nenhuma notícia do Catar. Então, tipo assim, deu um acidente no roundabout aqui, não sei, não se sabia. Alguém morreu, não sabia. Então, a mídia é muito controladora. Isso é uma das coisas, assim, que me chama muita atenção. Porque não se fala coisas contra o governo. É engraçado que tem... Vocês sabem a Voz do Brasil? Lá tinha a Voz do Catar. Então, a Voz do Catar era um programa de rádio de 15 minutos que falava o que o Emir é o Sheikh Moore, né? É o presidente do país, o que ele fazia. Então, eles falavam assim, Vossa Alteza, o Emir, se reuniu hoje com o embaixador da Turquia. Eles deliberaram e tomaram chá. Vossa Alteza, o Emir, se encontrou com o embaixador da Rússia. Eles deliberaram e tomaram chá. Sabe? Então ficava sempre assim. Esse controle da mídia, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Você sabe das coisas que estão acontecendo. Isso me chocava um pouco. Então, e até o final. Por exemplo, no cinema, uma coisa que me chamava muita atenção. Vocês assistiram aquele filme do Johnny Depp, que ele é um vampiro? Eu não lembro. Sombras da Noite. Tem uma cena, eu fui assistir esse filme no Catar, estava lá na época. Tem uma cena em que o Johnny Depp encontra a mulher, que é uma bruxa, e aí eles se desinvestam a se enrolar, assim, e se beijar. Quando eu assisti esse filme no cinema, eu vi o Johnny Depp conversando com a bruxa, de repente teve um corte assim, pá! E aí eu só vi o Johnny Depp todo cheio de batom. O que aconteceu? O controle da mídia é tão grande que eles não permitem cenas de contato entre homem e mulher. No filme A Era do Gelo, eu acho que é aquela quando o Scratch encontra a fêmea, a Scratch, eles se beijam no final. Não teve o beijo. Eles cortam até no desenho animado. Então isso é uma coisa que me incomodava na cultura árabe. Tá? O tempo para perguntas foi um pouco excedido, então vamos dar continuidade. E quem tiver alguma curiosidade depois, pode estar perguntando. Obrigado, viu, pessoal? E eu dou disposição no final aí. Agora a Teller, e também participou do programa Ciências Sem Fronteiras. Então, oi, gente, tudo bem? Então, provavelmente nem vou falar 10 minutos, mas basicamente como foi todo o processo para mim.
desde que eu descobri o que era um intercâmbio, eu coloquei na minha cabeça que algum dia eu ia fazer aquilo. Meus pais não tinham condições de bancar, porque a gente sabe que não é uma coisa barata. E quando eu estava fazendo a faculdade, eu fiz engenharia ambiental aqui no UTF, me formei aqui, surgiu o Ciências Sem Fronteiras. Então, logo de cara, nos primeiros editais, eu me inscrevi para o edital de Portugal e não passei. O que acontecia, principalmente nos primeiros editais, era que o edital de Portugal era o único que você não precisava do exame de proficiência, né? Porque português, então era um custo que você não precisava bancar na hora de se inscrever, era de graça, você só se inscrevia. E os outros editais você tinha que pagar o exame de proficiência, na época eram uns 400, 500 reais. Hoje já está lá para os 900. Mas, então todo mundo se inscrevendo de Portugal e a concorrência era absurda. E eu me inscrevi no de Portugal, não passei, mas eu percebi isso. Então, nos outros editais estava sobrando vaga por conta desse exame. Eu decidi que eu ia fazer o exame, eu fiz, e eu acabei me inscrevendo para o Reino Unido, que é um país que eu sonhava muito em conhecer. E eu era a única aluna aqui da UTF, pelo menos do campus de Beltrão, que me inscrevi nesse edital. Então, todas as informações que eu precisava, eu ia atrás aqui, só que não adiantava, ninguém sabia me explicar o que eu tinha que fazer. O que me salvou foi que eu encontrei um grupo no Facebook de pessoas que estavam inscritas no mesmo edital que eu, e daí por lá que eu me informava, porque se eu vinha aqui no TF perguntar alguma coisa, ninguém sabia. Eu lembro que teve uma etapa que eu precisava traduzir o meu histórico da faculdade e pedir para alguém aqui da faculdade, alguma autoridade, assinar e carimbar para mim o meu histórico. Não precisava ser uma tradução juramentada. E não queriam assinar o meu histórico de jeito nenhum, imagina, tem que ser juramentado. Mas estava no edital, que podia ser, sabe? Eu quase chorei, eu acho, pra... A Ivonete não tá mais aqui. Eu acho que eu quase chorei na frente dela, pelo amor de Deus, assina o meu histórico. Mas, enfim, deu tudo certo o processo, consegui passar. E eu acabei indo pro país de Gales. Meu objetivo inicial era a Inglaterra, né? Mas teve uma etapa do edital também que a gente tinha que enviar 3 universidades que a gente tinha interesse para eles enviar as nossas documentações, né, para essas 3 universidades para ver se alguma delas nos aprovavam. E dos cursos que participavam do programa naquela época, eu tinha muita vontade de estudar alguma coisa mais específica. Engenharia ambiental é uma coisa muito ampla. E eu queria alguma coisa mais específica. E no País de Gales tinha alguns cursos de energias renováveis. É uma área que eu sempre gostei muito. Então eu acabei optando por trocar o país para focar mais no que eu queria estudar. Eu acabei indo para lá. Foi a melhor decisão que eu tive. Foi sensacional. Aprendi muito, tanto profissionalmente como crescimento pessoal que eu tive. Não convalidei nada do que eu fiz lá fora. Passei um ano lá, mas não convalidei nada. E isso, assim, pra mim, não interessa. Tudo que eu fiz lá vale muito mais do que um ano na faculdade. Eu posso ficar um ano a mais, 2 anos a mais na faculdade, mas o tanto que você cresce morando em outro país. Que nem o André falou, então, cultura diferente, comida, amigos, arquitetura, clima, totalmente diferente do que a gente é acostumado. A gente sai da nossa bolha, da nossa zona de conforto e se coloca no mundo. Você percebe que exatamente isso que você falou, o mundo, na verdade todo mundo é igual, né? A gente cria essa coisa na nossa cabeça que as pessoas são diferentes, mas todo mundo é igual. A gente é um pouquinho diferente na maneira de agir, mas o mundo é muito pequeno mesmo. E eu não sei muito bem o que falar. Que perguntas vocês têm? Eles falam outro idioma além do inglês no país de Gales? Eles falam Welsh, eles falam galês, só que da mesma maneira que o nosso idioma, né, os portugueses vieram e tiraram o nosso idioma nativo, eles obrigaram a gente a falar português, os ingleses obrigaram os galeses a falar inglês por muito tempo. Faz poucos anos que o Welsh está voltando para o país de Gales, então eles estão tentando incorporar isso nas escolas agora, porque está se perdendo, né, essa cultura deles. Eles falam muito mais inglês do que galês. Eu já tinha uma base legal assim de inglês antes de ir, por isso que eu fiz o teste, eu consegui a nota mínima que precisava de inglês.
Mas eu consegui a nota e fui. Depois no meu edital começou a ter curso de inglês também para quem fazia Ciências Sem Fronteiras. Eu tenho uma pergunta. Para cumprir o requisito do edital, você tinha que ter um nível de inglês quando você fez o teste. Mas como foi para você chegar lá, sendo que todo mundo falava rápido, você já tinha esse... Ou você perdeu ainda no falar o inglês? Não, eu acho que Foi bem tranquilo? eu ainda... O meu listening ainda, eu acho que é o melhor, sabe? Eu tenho mais dificuldade na escrita no inglês. Eu acho que cada um tem a sua facilidade e a sua dificuldade, né? Pra mim, a escrita é um pouco mais complicada na hora de fazer os trabalhos da faculdade, que eu tinha muito trabalho para fazer. É bem diferente a faculdade lá do que a nossa faculdade. E eu me perdi um pouco na escrita, principalmente porque lá é inglês britânico. Então, eu tive que ver essa diferença também. Eu não entendia nada de inglês britânico, eu tive que aprender as O regras. inglês deles é muito posh, né, cara? Muito o quê? Muito posh, muito polido, muito formal. Mas é que... Aí que tá. Você encontrar quem fala aquele inglês bonitinho lá dos filmes britânicos é muito difícil. Eu conheci, né? Mas é raro. Principalmente no interior do país de Gales. Eu morei numa cidade minúscula de 30 mil habitantes. Tinha basicamente a universidade e algumas casinhas em volta. Então, as pessoas tinham um sotaque muito forte, muito carregado. Não era aquele inglês britânico que a gente vê nos filmes, sabe? Era um sotaque bem diferente, assim. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro. Com relação à cultura, assim, o que você viu de novo da cultura que te chamou a atenção, que você não esperava que você ia encontrar? A cultura. Porque a cultura dos árabes Sim, é que a cultura dos árabes é muito diferente da nossa, né? A Isso. deles não é tão diferente assim. Eles são mais frios, a princípio. Mas como é eu não sei se é o interior, mas eles são muito abertos depois que você conversa um pouquinho com eles, sabe? Eles ficam quase brasileiros. Eu convivi muito com pessoas de outros países, porque eu morei na universidade, no campus mesmo, né? Então, no meu prédio, eram vários prédios de acomodação. No meu prédio era basicamente brasileiro e alemão. E daí tinha alguns outros. Eu morei com uma menina da Tanzânia, eu morei com um menino chinês, morei com gente da Escócia. Aprendeu a falar mandarim? Não, nem galês eu aprendi Shimai. Oi. E aprendi também bem-vindo, porque em todos os lugares que eu ia estava escrito Welcome Croeso. Quem que é esse Croeso, né? Eu tenho uma questão. Sabrina, novamente, meu nome é Leandro. Fazer uma pequena pergunta só para embasar a questão aqui. Para qualquer um dos senhores, até a professora que se puder responder. O intercâmbio ele é para estudantes de instituições públicas, isso? Ou eu estou errado? Ou particulares também? Para qualquer estudante. Tá, então vou cortar metade da minha questão aqui. Tá, considerando que você teve contato com proveniente de uma instituição pública, você na sua experiência no exterior, você teve contato com diferentes culturas, como foi falado, diferentes, talvez até diferentes tecnologias. Como você vê que você pode contribuir para a comunidade estudantil com a sua experiência adquirida no exterior? Eu tenho muita vontade de retribuir. Eu quero muito fazer o mestrado agora, estou tentando entrar agora no mestrado. Mas eu acho que no dia a dia, em tudo, sabe, não só na área acadêmica, a gente aprende tanto com o intercâmbio. Essa coisa, assim, da cultura deles, uma coisa, né, que chama muita atenção, e eu acho que todo mundo sabe, o britânico, eles são muito educados, sabe, essa coisa de a gente se coloca acima da sociedade no Brasil, e lá eles colocam a sociedade acima. Eles pensam primeiro no bem comum. Você não vê alguém jogando um papel na rua, porque ele pensa nos outros que vão passar por aquele lugar e vão ver aquele papel ali no chão. Eles não vão furar fila, porque eles pensam na sociedade em si, eles não pensam neles próprios, sabe? Eu acho que em tudo, em cada detalhe da nossa vida, a gente pode contribuir.
trazer isso para nossa realidade. Aí tu foi pra Amsterdã visitar Amsterdã. Fui. lá é tudo pertinho, né? Então, eu tinha pouco período em sala de aula. A maior parte do tempo eu tinha que fazer trabalho. Então, quando dava, obviamente, né? Eu ia para outros países, que era muito fácil, né? Viajar entre os países lá dentro da Europa é barato? É muito barato. De avião. De trem é caro. De avião é muito barato, porque tem companhias low cost, a gente consegue umas passagens bem baratas. Na cidade que eu estava, em Gales, para eu conseguir ir para Londres, dava umas 3 horas e meia, mais ou menos, de onde eu morava em Londres. Se eu ficava cuidando das passagens na internet, a companhia de ônibus que ia para lá, eu consegui comprar por menos de 3 libras. Sim, era muito barato. 12 reais. 12 reais para ir para Londres. Nossa. Se me Barato. permitem, isso é uma coisa que vale a pena ressaltar. Quando você vai... A primeira coisa que me perguntam é se eu precisei levar dinheiro, se eu precisei fazer um pé de meia muito grande. Pessoal, os alunos que estão agora fazendo dupla diplomação e um MEI, que é um estágio fora na engenharia química, eles gastaram mais com as passagens. Mas todos eles estão trabalhando meio período. Então, assim, a Roberta, ela está fazendo unha. E ela falou assim, professor, tenho certeza que se eu estivesse no Brasil, eu teria vergonha de contar que eu estava fazendo unha. Porque no Brasil o pessoal critica quem trabalha, ou fica olhando com outros olhos. Aqui eu estou ganhando para cada unha que eu faço 25 euros. Falei, fica aí. Mas eu falei bem, os outros alunos, eles, por exemplo, o Titon está cuidando meio período de alunos no reforço de matemática. Então ele ganha para cada hora 13, 15 euros, o que é um bom para ajudar a se manter. Outros, tem uma outra aluna que está cozinhando. Ela cozinha meio período num restaurante e se mantém. E com esse dinheiro, eles estão aproveitando para viajar nos lugares ao redor. Então, como a Sabrina mencionou, na Europa é tudo muito perto. Então, ou de ônibus, ou de avião, ou de trem, você consegue ir. Então, não precisam ficar com esse receio. Tem que juntar uma montanha de dinheiro. Não. Para chegar lá, na verdade, você precisa ter dinheiro, mas depois que você estiver lá trabalhando, aí você consegue se manter tranquilo. Exato. Em Londres, você trabalhando 2 horas por dia, 5 dias por semana, você consegue pagar o aluguel e consegue comer. Exato. É bem tranquilo. Eu tenho uma amiga que agora ela está fazendo doutorado na Holanda, mas antes ela estava fazendo mestrado na Alemanha. Aí ela estava me falando que ela trabalhava 11 horas por semana na universidade e ela ganhava 400 euros por mês. 11 horas por semana. Dá para se virar bem? Por exemplo, quando eu estava no Catar, uma das coisas que eu aproveitei, que é muito caro fazer do Brasil para lá, é viajar para países que são interessantes, como por exemplo, eu viajei para a Jordânia, eu viajei para a Turquia, para o Bahrein, para os Emirados Árabes. Então, quando você está num lugar mais próximo, as passagens se tornam mais baratas. Bem mais baratas. Por exemplo, de Doha para Dubai, você conseguia passagens por 100 reais. O que é muito barato. De avião, sabe? Era 45 minutos de avião, você estava em Dubai. Então, há de se pensar também nessas benesses de fazer um intercâmbio. Acabou até a pergunta. Você pode perguntar depois? Eu queria tanto. Olha lá. Falando, né, sobre o intercâmbio, a mobilidade, agora a gente vai ver um vídeo do William Felipe de Prado, que ele está fazendo dupla diplomação na França e ele mandou uma mensagem para nós. William. Você pode apagar? Não, tranquilo.
Eu estou na Europa. Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é William, sou estudante de Engenharia Ambiental do campus de Francisco Beltrão, da UTFPR. E desde 2016 eu estou na Europa por um programa de dupla diplomação da UTFPR em parceria com a Universidade de Tecnologia de Compiègne, na França. Na França eu estudei Engenharia de Processos durante 4 semestres e agora estou fazendo meu último estágio em uma empresa na Bélgica e no momento eu estou no terreno onde fica o nosso projeto na Itália. Primeiramente, sobre o processo da dupla diplomação, eu e a Thaisa, nós fomos os primeiros a vir nessa parceria com o campus de Francisco Beltrão. Atualmente, esse processo é aberto para todos os TFPRs, tanto para os cursos de Engenharia Ambiental quanto para os cursos de Engenharia Química, sendo que o curso que a gente faz na Europa é Engenharia de Processos, então é muito mais próximo também da Engenharia Química. Na época, em 2016, eles pediam um certo nível de francês, e 40% era em relação da nota do nosso coeficiente, tinha uma nota de uma entrevista e avaliação dos nossos curriculares. Então, tudo que a gente fez durante a nossa carreira acadêmica, iniciação científica, projeto de extensão, CREA Júnior, tudo isso conta pontos para a gente poder estar sendo selecionado para a dupla diplomação. E foi uma coisa que mudou completamente a minha vida, ter uma experiência no exterior era meu sonho, estudar fora. Então, eu acredito que vale muito, muito a pena, tanto um duplo diploma quanto um intercâmbio, que eu acabei conhecendo gente de todo canto do mundo, várias culturas diferentes, e a gente acaba crescendo não só profissionalmente, mas também como pessoa, conhecendo as outras culturas, e a gente aprende muito a dar valor para a nossa cultura e a gente enxerga melhor do exterior tudo que a gente tem de bom no Brasil, que tem muita coisa. Então, eu passei 4 semestres na França, estudando Engenharia de Processos. No começo foi bem difícil, porque não era a mesma base que eu vinha fazendo, mas eu, no final, consegui validar tudo que eu tinha que validar. E eu pude estar fazendo esse estágio agora. Meu estágio é na área de tratamento de solos poluídos, então eu estou muito feliz, estou fazendo engenharia pura e ligado aos meus 2 cursos de engenharia ambiental e engenharia de processos. Então estou muito contente com o meu estágio, provavelmente eu vou acabar ficando por aqui na mesma empresa para trabalhar por um tempo antes de voltar para o Brasil. E é isso, eu gostaria de falar para vocês então que não vale muito a pena tentar qualquer tipo de processo de internacionalização. A gente aprende muita coisa com experiência de vida, o mundo acaba se tornando muito menor e as coisas acabam se tornando muito mais acessíveis. Alguma coisa que antes a gente imaginava que fosse impossível, por exemplo, o meu estágio que eu estou fazendo agora na Bélgica, onde eles me mandam para a Itália, por exemplo, no momento eu estou na Itália, pelo meu trabalho, qualquer coisa que para mim antes era inimaginável e não é mais. Então, eu sou muito grato ao TFPR pela chance que eles me deram para minha carreira e para minha vida, de estar podendo fazer um duplo diploma fora do país e de estar podendo, principalmente, me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais cultivada e mais pronta para toda a vida aí que eu tenho pela frente. Então, obrigado TFPR e um maior força para todos vocês que estão buscando o processo de mobilização de vocês.
caso do William, eu conversei com a turma, agora vou compartilhar com vocês, sobre um amigo meu da Colômbia que está fazendo mobilidade no Brasil. Então agora a gente vai ouvir uma outra parte da história. No espanhol, a gente tem, não tem algum. No espanhol, a gente tem, não tem algumas vogais que vocês têm, tipo, muitas vogais nasais. Aí mesmo tem uma dificuldade para a gente se comunicar em certas coisas. O sotaque, a gente, além do tempo, a gente mantém o sotaque porque a gente fala as palavras como a gente aprendeu culturalmente. Aí, às vezes, você pode... Campos. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Oscar. Eu sou da Colômbia e estou morando aqui no Brasil já faz 3 anos. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2016 e vim principalmente porque vim me formar como mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Federal de Espírito Santo. Realmente, eu escolhi Brasil pela alta qualidade da educação na minha área de nutrição. Eu sou formado como nutricionista e realmente que é muito popular e o Brasil tem sido referência mundialmente pela capacidade científica que ele tem aqui. Então eu cheguei por o intuito de estudar, fiz meu mestrado acabou este ano, em 2018, e atualmente eu estou trabalhando aqui na universidade, na UFES mesmo. Eu sou agora professor substituto do curso de nutrição e estou ministrando disciplinas da área de alimentos como técnica de dietética 1, 2 e toxicologia de alimentos. Realmente, chegar aqui no Brasil é difícil. Você acha que o português é um pouco mais fácil. A adaptação com a linguagem e a cultura é complexa no primeiro momento, saber que você liga a televisão e já não é uma língua que você entende tudo o que fala, liga qualquer coisa, sai na rua, sai... Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Oscar, eu sou da Colômbia. Campo de estudo. No espanhol, a gente tem, não tem algumas vogais que vocês têm, tipo, muitas vogais nasais. Aí mesmo tem uma dificuldade para a gente se comunicar em certas coisas. O sotaque, a gente, além do tempo, a gente mantém o sotaque porque a gente fala as palavras como a gente aprendeu culturalmente. Aí, às vezes, você pode estar falando certinho, mas mesmo pelo sotaque, às vezes fica um pouco enrolado para que as pessoas te entenderem. Dificuldades. Encontrei muitas, primeiro me acostumar com a comida, comer todos os dias feijão, para mim não era um costume, teve que me acostumar. O café da manhã daqui também é diferente, mesmo a gente sendo latino-americanos, mesmo a gente morando em Sul-América, as diferenças são muitas. O brasileiro é um povo mais aberto, mais receptivo, o brasileiro é uma pessoa boa como estrangeiro. Realmente eu me senti muito acolhido e muito ajudado tanto pelos meus colegas da sala como pelas pessoas que eu estava encontrando no meu dia a dia e na minha trajetória. Realmente a minha experiência, gostei bastante de ser um estudante do mestrado. Realmente abriu minha visão no meu campo de estudos e me formou em coisas que realmente na Colômbia a gente não é tão forte. Então, eu acho que foi uma boa escolha ter vindo no Brasil e chegar. Campo
por estudos e me formou em coisas que realmente na Colômbia a gente não é tão forte. Então, eu acho que foi uma boa escolha ter vindo no Brasil e chegar a aprender isso que eu realmente acho não ia conseguir aprender lá. Acho que é isso, realmente estou gostando muito de estar aqui. Agora estou me desempenhando como professora aqui na UFES, que realmente para mim tem sido um desafio bem grande, bem amplo, mas que está me trazendo muitas coisas boas para o futuro. Um abraço aí para Henrique, que me chamou aí para fazer esse vídeo, e todo sucesso para vocês. Até mais. Também temos o vídeo da Bruna Maria da Silva Lazarotto, que ela está fazendo mestrado no México em desenvolvimento regional, e ela é graduada em geografia aqui pela UniOeste, da cidade. Olá, meu nome é Bruna Maria da Silva Lazarotto, eu tenho 22 anos, eu sou da cidade de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Atualmente eu estou morando na cidade de Tlaxcala, no México, cursando mestrado em desenvolvimento regional. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência. A minha experiência ela está sendo incrível, incrível, não tem palavras para descrever o quanto é bom chegar em um lugar diferente, conhecer uma cultura diferente, pessoas, tudo é diferente e é incrível, porque você aprende a ver o mundo de outra forma. Você não fica somente no seu mundinho fechado, você vê que o mundo tem outras coisas mais para conhecer, que nem sempre as coisas são somente o que a gente enxerga aqui, na frente dos nossos olhos, ou seja, é muito além de idade. A mais difícil foi ficar longe da família. Em dezembro eu saí da universidade no ano passado, já em maio era o processo seletivo, eu vim para o México, ou seja, foi tudo bem rápido. E ficar longe da família foi a primeira dificuldade. A segunda foi se adaptar a um país onde você não fala fluentemente a língua. Aí você pode falar, mas é fácil falar espanhol ou entender o espanhol. Escuta vários mexicanos falando espanhol junto e rápido. Não é fácil. A comida também é diferente. Picante. Mexicano adora picante. Tudo tem picante, tudo pica. Ou seja, para comer é difícil. Se adaptar com os horários, com tudo, sabe?